Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para nos reunir hoje, com a leitura do nosso livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos ler, comentar um pouquinho o famoso desencarne de Dimas. Então é o capítulo 13, que tem como título Companheiro Libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Bem interessante, e é realmente, São dois tempos de nós, espíritos imortais. O tempo de nascer e o tempo de morrer. Cada um tem o seu tempo, Vamos ver. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Então, André questiona, indaga. Prezado assistente, indaguei, releve-me o desejo de saber particularidade do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Completou a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Considerei levianamente. Terá sido como fui? Suicida inconsciente? Penetrei nessa colônia nessa condição, e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrer. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar tanta atenção? Jerônimo compreendeu sem dúvida a venerosa preocupação que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longa explicação, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Fixando algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? André Luiz estava espantado, Por que ele estava retornando antes e não era considerado suicida, Mas a questão aqui do esclarecimento é bem relevante. Vamos lá. Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito.
A situação do amigo a que nós referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-o a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidores vibrações no fígado, criando afecções morais que incapacitavam para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que os companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio de raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar, cai seguro ante o oceano em ressaca, cercado de exigências sentimentais, subalimentando o mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertróficas, portadora da desintegração do corpo. Eu pesquisei o que era, né? A cirrose hipertrófica, e são cicatrizes, como queloides, que se formam, né? Através de tudo aqui que nós lemos agora, ele construiu isso no fígado devido a todas essas questões aí, né? Interessante que Dimas, mesmo, né, com poucas finanças, mesmo passando trabalho desde jovenzinho, né, ele não abriu mão da sua tarefa espiritual. Mesmo sofrendo até perseguições, né, porque a gente sabe que a gente, quando começa uma tarefa dessa, é atacado às vezes, né? Então, mesmo com isso, ele não desanimou em momento algum. A trajetória do Dimas é um grande exemplo para todos nós espíritas, né? Que a gente nunca desfaleça da nossa missão, que será tão importante para o nosso retorno à pátria espiritual.
Isso vai contar os bônus horas, aqueles famosos bônus, né? Que André Luiz nos ensinou lá no nosso lar. Não é a quantidade de horas que nós vamos ficar trabalhando, não é nem os anos que nós vamos trabalhar espiritualmente, é da maneira que nós encaramos o trabalho árduo, né, da nossa mediunidade. E essa convicção que a gente vai tendo do Evangelho é que vai nos amparar, como o Dimas está sendo amparado nesse momento, né? Fundamental da sua caminhada terrena. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Aqui ele teve noção do julgamento que ele estava fazendo, até criticando, né? Como é que ele, né, está indo antes do tempo e não é suicídio, né? Não é o suicídio inconsciente. E realmente ele teve seus méritos pela tarefa grandiosa que ele fez, né, com os aflitos, com os desamparados, usando o seu dom, os seus talentos bem aplicados. Que essa é a questão, né? É como nós vamos usar os nossos talentos. Vamos continuar. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Olha só, perde pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Que coisa bem bonita isso aqui que o Jerônimo está dizendo, né? A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Aqui tem umas reticências nas causas, né? Exatamente. Causas, né? Cada um vai ser avaliado de acordo com as suas obras. E é essa a questão, né, meus amados? Vamos prosseguir. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado dos meus desvios anteriores, mas dignava-se a evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Assomaram-se recordações do passado mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas a horas certas. Dera-me estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestar o fígado por sofrimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras das minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dera guarida, levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregava as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara dessas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Exatamente, né? Como ele relatou no livro Nosso Lar, que é o primeiro, né, de todos os livros dessa série, ele não se cuidou nem um pouquinho. Embora sendo médico, conhecendo, né, o organismo, a fisiologia toda, né, de um organismo, ele não se cuidou, ele aproveitou tudo que tinha, né? Então, é esse o caso, é bem diferente do Dimas. O Dimas, apesar de ter muito pouco, esse muito pouco, dele mesmo ele dividiu. Ele não foi egoísta nunca, se doando, né? Se doando sem se preocupar, né? Então, é isso aí. Vamos continuar.
Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou-me as impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo, o que faremos hoje, aliviando-lhe o fardo pesado da matéria densa. A interlocutora consultou-o ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitação psíquica muito forte. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se, de súbito, às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de quietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos os estimam, no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado junto aos outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com um aviso prévio sobre sua partida, para que se congregue conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Que coisa bonita, né? Isso que o orientador coloca aqui, né? Cuidando para que o Dimas não tivesse nenhuma influência, porque ele ainda está com a preocupação de deixar a família, né? Com ele, né? Que era o mentor daquela casa, vamos dizer assim, daquele lar, né? E é o que provia tudo, né? Então a preocupação dele nesse momento era isso, né? Como é que eles iam ficar? Mas vamos continuar, né? A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo depois despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora a campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo força de retenção amorosa que prendiam o moribundo em um vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. É a questão quando a família fica em volta, em cima, né? Com aquela preocupação que vai desencarnar e fica retendo, né? Então vamos aqui, continuar. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força, exteriorizadas por ela, infundem vida aparente ao centro de energia vital,
já em adiantado processo de desintegração. Vejam bem, né? A tarefa da espiritualidade para fazer o desencarne. E aqui, como se vê, vai acontecer a melhora da morte, né? Que acontece com muitas pessoas, até as que estão no hospital. E aí, aí o pessoal se desliga, vai para casa, descansar um pouquinho e passado um tempo são avisados do desencarne, né? Então vamos continuar. Recomendou ao assistente que Luciane e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação como se fazia mistério. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhes passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Vejam só, né, os fios, né, que ficam, né, aqueles fios todos que nós somos ligados, né, fluidos, né, fluídicos, vamos dizer assim, que é isso aí, os fios magnéticos, mas são fios fluídicos. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado. O fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomerólulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O pensamento sempre, né, criando aquelas situações. Olha só, a limpeza que eles terão que fazer diante daquilo tudo acumulado ali na volta do Dimas, né? O assistente principiou então a exercer intensiva sua influência. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento dos vírus portadores do coma, impediam-lhe percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus! Louvado seja Deus! Um dos filhos, a contemplá-lo de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais a seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu, algo triste retrucou: não. Quero que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa.
A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Vinham-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam de olhos congestionados. Jerônimo agora posava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar. Encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo e rogou: querida, vai descansar. Peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim, doente exausto, se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu. Repouse a meu pedido. Ficarei tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhores obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendia-nos ao desejo, claro, né? Eles estavam, né, passando inspiração para o médico, né? E aí, com todo o espanto dele, né? Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando o serviço. O assistente distribuiu trabalho a todos. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo, resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia. De maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar. E, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me destes por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita, onde não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiastes. Inconscientemente quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento. Carnal e incessante, não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Curaste os paralíticos e cegos e leprosos, porque não te compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixavam escapar lágrimas abundantes. A questão mais bonita da trajetória, e como se vê aqui dessa trajetória do Dimas, é a humildade que ele tem, né? Que coisa bem linda! E ele ainda se dá conta disso, né? E pedir com essa força, né, em pensamento ligado em Jesus. Que coisa bem bonita, né? Isso serve de exemplo, né, meus amados? Grandes exemplos o Dimas está nos trazendo. A história dele, né? Vamos prosseguir. Após breves minutos, observamos que o agoniante recordava a meninice distante, na tela miraculosa da memória.
Revia o colo materno e sentia a sede do carinho da mãe. Se pudesse contar com o sorriso da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro de súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus e insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelho diante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também um menino frágil, com fome de afeto maternal nessa hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe do meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pode ver-te no derradeiro instante, intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Mais uma prece maravilhosa, que ele chama Maria, a mãe das mães, né? Para vir socorrer e trazer a mãe dele, né? Que coisa bonita, né, meus irmãos? É muito emocionante essa parte. Ó providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã. Coroada de luz semelhando neve luminosa, ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejarmos a paz divina: sou a mãe dele. Ai, que coisa bonita! Sempre a mãezinha, né? Sempre a mãe, meus irmãos, que socorre os seus filhos nos momentos mais difíceis, né? É coisa muito linda, né? Vamos lá ver essa parte que é tão linda. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breve instante, tínhamos perante os olhos inovidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com mãos carinhosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. No recinto, permanecemos os três apenas. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semi-inconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago para facilitar o desligamento das vísceras. A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia talvez solicitações descabidas, indicou o desencarnante e comentou sorrindo: no outro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas efetuando semelhante operação. É verdade, né? Como tinha coisas na mitologia antiga, né? E eram coisas tão simples que aconteciam, mas era a maneira deles encarar, né? Aquelas coisas também naquela época, né? E porque eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou-nos o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos sediados no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situados no cérebro.
São todos os centros de forças muito importantes, né? Que coisa bem esclarecedora, né? Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia gentil como sempre, percebeu meu propósito de pesquisa e acrescentou: Noutro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, parando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente. Acorreram amigos, assustados, saco de água quente foram postos nos pés, mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular do centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração que passou a funcionar como bomba mecânica, desreguladamente. Nova cota de substância desprendendo do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a batida da alma, opondo-se à libertação de forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência insistindo pela retenção do Senhor espiritual. Interessante esse gelo que acontece, né, nos pés, né, quando as pessoas estão perto de se desligar. E fica bem geladinha mesmo, como explica aqui, né? E é uma questão assim, que quando os enfermos estão nos hospitais, a gente percebe assim, quando eles estão já, né, com uma doença no final, assim, né, que a gente vai visitar e eles estão com os pezinhos enrolados, com faixas para aquecer. É o processo do desencarne mesmo, né? Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico, que ocorreram presurosos no regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Alcançáramos o coma em boas condições. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a interferir no cérebro. Era a última etapa, concentrando todo o seu potencial de energia na fossa reboidal. Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de um movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E, à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os caninhos do organismo perispirídico, assegurando, desse modo, a coesão dos diversos átomos das novas dimensões vibratórias. Que espetáculo, né? Esse trabalho. A gente não avalia, né, o nosso organismo, né? Como é que esse processo, que coisa bem abençoada, meus irmãos, esse trabalho da espiritualidade. E a gente percebeu que a desencarnação se dá de baixo para cima, até chegar no cérebro, né? Que é o último momento, que é diferenciado da morte cerebral, né? Então, que coisa bem abençoada
esse livro nos esclarecendo, né? Coisas nossas que vai acontecer com qualquer um de nós. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro da matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para os nossos amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada a mãezinha no mundo físico. Minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que os liga aos despojos, antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Além disso, acusa debilidade extrema após o laboroso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, às quais se une ainda pelos últimos resíduos. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos em grupo a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. E aqui encerramos o capítulo 13. Que coisa bem abençoada essas elucidações, meus amados. É de ler e reler esse capítulo, essa grandiosidade, para que a gente seja consciente do nosso desencarne. E que a gente não tenha, né, medo de morrer, medo de desencarnar, porque muitos morrem, mas não desencarnam, né? E a gente, tendo esse conhecimento, vai conseguir desencarnar. Então, meus amados, muito obrigada por terem participado dessa leitura. Eu agradeço a vocês a paciência e peço, né, que continue dando, né, uma curtida em todos os nossos trabalhos do nosso canal do YouTube. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima.